Olá, estou aqui no estúdio do Advog TV e hoje para falar de um tema interessante que é a responsabilidade que tem os influenciadores digitais por aquilo que eles anunciam. Eles têm responsabilidade, afinal de contas, eles podem responder solidariamente ou subsidiariamente com quem o patrocina pelo anúncio. E para conversar sobre esse tema, estou aqui com Fernando Moura, que é advogado, integrante da Habib Advocacia, e do outro lado tem ali nosso amigo Felipe, que é o homem que faz a coisa acontecer. Fernando, tudo bem? Tudo bem, doutor Wadi? Como vai? Tudo em paz, Fernando. Graças a Deus, coisa boa. É um tema palpitante, viu? É um tema palpitante. Tivemos aí recente, né, acontecimentos que viraram o mundo dos famosos aí, né? E acho que é um tema que vale a pena ser debatido. Então, agora, recentemente, a CPI, né, que investiga a questão das pirâmides financeiras, determinou a quebra do sigilo bancário de Cauã Raymond e Tata Werneck. Né? Os dois tiveram o sigilo bancário quebrado por determinação da CPI, porque eles fizeram um anúncio um tempo atrás, salvo engano, acho que foi ainda lá em 2018, de uma empresa Atlas Quantum. Então essa empresa divulgava produtos criptoativos, né, criptomoedas, e eles anunciavam dizendo o seguinte: eles prometiam um ganho, uma rentabilidade no investimento acima da média, tá? E aí, inclusive, eles apresentavam e chegaram a apresentar um programa que chamava-se Desafiando Investidores. Era exatamente produzido para a Atlas Quantum e patrocinado pela Atlas Quantum, e eles anunciavam, tá? E a gente sabe, não é, Fernando, que o influenciador digital, e principalmente quando é alguém famoso, como Cauã Raymond e Tata Werneck, são duas pessoas famosas, duas pessoas, né, de grande expressão no cenário nacional. A gente sabe que eles acabam liderando uma grande massa. As pessoas acreditam, né? Quando alguém cria uma notoriedade, ela acaba ganhando também credibilidade junto ao público. E óbvio que Cauã Raymond e Tata Werneck são pessoas que têm credibilidade junto ao seu público. Por isso que a CPI, então, nesse momento, achando que eles de alguma forma concorreram para que as pessoas caíssem nesse golpe, e segundo notícia, é um golpe financeiro da ordem de 7 bilhões e que atingiu cerca de 200 mil pessoas no Brasil, tá? Fernando, o que você acha da quebra do sigilo bancário? É um excesso? Qual é a sua opinião, Fernando? Olha, eu agradeço o tema, agradeço a pergunta, agradeço também por estar aqui mais uma vez. O Advog TV está se tornando aí a casa da gente, onde a gente se sente confortável, né, para debater sobre os mais variados temas. E esse é um tema que, de fato, tem trazido uma repercussão muito grande. Parafraseando aqui a cultura dos heróis, né, com grandes poderes vem também grandes responsabilidades, né? Então, hoje, se você tem um influenciador digital, um artista, alguém que tem uma notoriedade no cenário nacional, ele tem sim responsabilidades que precisam ser observadas. Ele tem que ter mais cuidado do que outras pessoas, né, com quem ele se associa, as marcas que eles divulgam, os contratos que eles firmam, por causa justamente dessa possibilidade de atração que esses influenciadores, que essas personalidades têm em razão do que construíram ao longo da vida, né? As pessoas podem até achar que talvez a quebra do sigilo seja uma coisa exagerada, mas na minha percepção, diante de tudo que você mencionou agora há pouco, né, de que eles participaram de fato de um programa, né, com um propósito de angariar, né, de mais pessoas, se valendo inclusive da credibilidade que esses atores possuem, eu acho que vale a pena sim, não é uma medida exagerada, você quebrar o sigilo bancário para tentar identificar se aquele contrato era um mero contrato de publicidade, né, como tantos outros, ou se existe alguma outra coisa que possa de alguma maneira colocá-los dentro de um cenário
de fraude, né? Eu acho que é recomendável, É verdade. Na verdade, assim, o que a CPI quer investigar é o seguinte, é a origem do dinheiro. Acho que o que se quer descobrir é se de alguma forma ele participava, né, da empresa ou do lucro que essa empresa auferia, tá? Perfeito. Eu sei que essa empresa, ela prometia lucros, assim, aos investidores exagerados para a época, né? Era um retorno sobre investimento muito elevado. Tá? Ele dizia o seguinte, o que a Atlas Quantum dizia? Que eles tinham desenvolvido um algoritmo porque, veja, no Bitcoin, e eles trabalhavam com criptoativo com Bitcoin, tá? Sim. Então ele dizia que o Bitcoin de uma casa que negocia essa moeda digital para outra, existe uma variação no preço. Então ele dizia o seguinte, que o algoritmo dele conseguia detectar, tipo, porventura, comprando na casa mais barato e vendendo na casa onde o preço estava maior, e ele ganhava o spread, tá? O chamado spread, que a diferença entre um preço e outro seria o spread. E era isso que eles prometiam, por isso que eles asseguravam um retorno sobre investimento num patamar muito maior do que aquele que o mercado praticava, tá? Cauã Raymond e Tata Werneck, eles fizeram um anúncio para essa empresa, tá? É preciso também averiguar, Fernando, se evidentemente eles concorreram, porque eles são artistas também. E artista vive de cachê, vive de publicidade. Claro. É preciso analisar de que forma essa publicidade foi realizada. Óbvio, todo influenciador, né, e os influenciadores digitais, eles conduzem pessoas, eles ganham notoriedade e ganham credibilidade com isso. Eles têm que ter responsabilidade também com o que eles anunciam. Uma certa feita, e foi até na época do episódio lá de luva de pedreiro, luva de pedreiro. Grande personalidade, luva de pedreiro. Então, eu gravei até o pessoal do G1 me chamou para fazer uma entrevista com eles e eu gravei um podcast. E interessante que naquela época, acho que foi em 2022, eu já assinalava que o influenciador digital ele tem que ter responsabilidade, ele tem que averiguar os parceiros com os quais ele vai celebrar contrato. Perfeito. Porque, perceba, vamos lá, só para exemplificar, uma influenciadora digital, ela aparece se maquiando e mostra, né? E aí a gente sabe que tem os artifícios de Photoshop, etc. Ela passa uma maquiagem e se transforma numa mulher mais bela ainda. Ela já é bela, mas fica muito mais bela, né? Aquele tom de pele aveludado, maravilhoso. E ela então diz para o público dela que aquela maquiagem é mágica, que faz milagre, que olha só como ela se transforma, como é uma maquiagem transformadora. E às vezes ela faz um comercial, sabe? E ela, sem aparência de comercial, ela não diz que ela está fazendo publicidade, ela está sendo patrocinada e a gente sabe que o CONAR é quem regula a propaganda no país e tem regras também que devem ser seguidas, então a publicidade ela tem que ser externada como publicidade. A pessoa que está vendo tem que saber que aquilo é uma publicidade, porque quando ela faz, parecendo que é um comentário gracioso e é que ela é usuária daquela marca, você compreende? Sim. Ela está induzindo o público dela. E é claro que aí vem a responsabilidade. Então imaginemos que uma dessas pessoas, né, ou algumas dessas pessoas, veem aquela marca que é usada pela sua influenciadora, e ela é como se fosse uma espécie de líder, né? Ela lidera as pessoas, o que ela diz tem valor, na verdade. Tem peso. Tem peso. E aí, veja, essa maquiagem depois causa alergia grave em muitas pessoas. Ora, as pessoas compraram essa maquiagem porque foram influenciadas. Essa influenciadora deve responder. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz lá dizendo que, nesse caso, ela se equipara a fornecedora também de produto ou serviço. Sim, tá? sim. Seria o fornecedor por equiparação. Tá? Sim. Fernando, e você, me diga aí, o que você acha de uma situação dessa, tá? E a gente volta daqui a pouco para a pirâmide financeira, para o caso de Cauã Raymond e Tata Werneck, mas a gente está falando aqui por analogia, porque a gente fala de modo geral da responsabilidade que tem o influenciador digital, né? Seja ele famoso, ou seja ele famoso na sua própria rede, tá? Claro. Qual a sua opinião a respeito disso? Perceba, esse exemplo que você mencionou é um exemplo muito elucidativo, porque ele traz à tona essa equiparação ao fornecedor, graças muito, né, ou quase que exclusivamente,
ao alcance que essa pessoa tem e a capacidade que essa pessoa tem de aglutinar arregimentar um grande número de pessoas para consumir aquele produto, né? Então, de fato, o Código de Defesa do Consumidor é claro nesse sentido, ele se equipara a um fornecedor mesmo, né? E responde solidariamente ao produtor daquele equipamento, daquele produto, né? Nesse caso, eu acredito que os influenciadores, de uma maneira geral, como a gente já vem batendo, eles precisam ter muito cuidado, né? Muito mais cuidado do que uma pessoa comum como eu ou você, né? Eles precisam saber em que terreno eles estão pisando, né? Para não correr o risco de até de maneira acidental, digamos assim, né? Ele não conhecia aprofundadamente aquele produto, porque talvez ele não seja uma pessoa técnica ao ponto de dizer que aquele produto pode ou não causar algum tipo de alergia, algum tipo de dano a alguém. Ele foi ali com a expectativa de fazer a divulgação de um produto e é um trabalho, é o trabalho dele, né? Mas na condição de influenciador, na condição de arregimentador de pessoas, né? Ele precisa ter mais cuidado. Ele precisa entender a sua responsabilidade, o alcance que você tem, conhecer profundamente a marca que ele está desenvolvendo, para a qual ele está trabalhando, para que ele possa amanhã ou depois se cercar de ferramentas, de um arcabouço legal que lhe, de alguma maneira, não deixe pairar sobre ele dúvidas relacionadas a esse produto, a eficácia de determinado produto ou de determinado serviço, né? Eu percebo, por exemplo, no caso do Cauã e no caso da Tatá, né, que foi essa questão das pirâmides, né, de Bitcoin, eles talvez também tenham sido até influenciados pelo CEO, por essa proposta. É uma proposta muito, na época, sobretudo no ano de 2017, 2018, quando tudo aconteceu, a gente não tinha, a bem da verdade, um conhecimento profundo. Quando eu falo a gente, a sociedade não tinha um conhecimento profundo dos algoritmos, a gente não tinha um conhecimento profundo sobre os bitcoins. Então toda a narrativa, todo o discurso que foi feito foi um discurso encantador, né? Um discurso encantador. Poxa, é factível que você crie um algoritmo, que eu não sei exatamente o que é, mas que consiga ler a transição de preços do menor para o maior, e você vai ganhando em cima dessa diferença. É crível isso. Exatamente. Tanto é crível que muitas pessoas apostaram nisso, né? E para deixar a história ainda mais crível, com maior credibilidade, você chama pessoas que são pessoas são estrelas. São estrelas. São pessoas que... E pessoas fantásticas, né? Fantásticas. Eles passam um carisma muito grande, né? A Tatá é uma comediante fabulosa. Eu gosto muito dos dois. Eu confesso também. Dos dois, né? O Cauã... Tatá, então, eu sou fã de Tatá. Eu gosto muito, eu acho ela engraçadíssima. E fizeram um filme engraçadíssimo juntos. Eu adoro os dois, eu gosto muito. Demais. E é claro que ele gostar, né, faz com que a gente também seja influenciado por eles. Agora, sinceramente, eu acho que no caso deles, assim, eu acho que não houve nenhum dolo, não houve nenhuma culpa. Eles foram contratados, é a leitura que eu faço, eles foram contratados como são artistas, eles fizeram uma campanha publicitária, é normal, né? Agora, uma coisa que eu digo, e é importante, tá, para o influenciador digital, para o artista, quando ele faz um contrato de publicidade, é que ele faça um contrato muito bem elaborado, sabe? Que o exima de qualquer responsabilidade por vício ou fato do produto ou serviço, tá? É preciso que esse contrato seja muito bem elaborado, é preciso que quando ele faz uma campanha dessa, que deixe claro, né, que é uma campanha publicitária, efetivamente, tá? Sim. É preciso que isso fique muito bem explícito para o público, de modo geral. Mas, como eu disse, eu não acredito que eles tenham tido qualquer dolo, qualquer intenção em prejudicar as pessoas. Não. Cauã Raymond e Tatá Werneck, eu não acredito, também. Sinceramente não. Agora, o presidente da CPI, inclusive, eu achei que usou palavras muito duras, ofensivas, porque eles não compareceram a uma comissão, convocação, né? Que
para ser ouvido, eles não compareceram porque estavam amparados por um habeas corpus preventivo, né, que impetraram perante o STF, tá? Eles não compareceram e o presidente da CPI ele ficou então chateado, né? Ele ficou zangado com aquela ausência e ele proferiu palavras muito duras até, que eu acho que palavras só poderiam ser proferidas uma vez apurada a responsabilidade, uma vez investigado e constatando-se que eles efetivamente tiveram participação ativa, né, no sentido de ludibriar pessoas, que eu disse que eu não acredito, tá? Eu não acredito. Mas, de todo modo, Felipe, joga aí, Felipe, a fala do presidente da CPI. Foi uma fala muito dura. Muito dura. De duas celebridades que induziram milhares de brasileiros a cair num golpe e perder os seus investimentos, trabalhos de uma vida, sonhos interrompidos, pessoas que venderam casa, carro, que deixaram de ter oportunidade de pagar uma faculdade para um filho, que deixaram de cuidar da sua mãe, do seu pai, pela irresponsabilidade e falta de caráter desses artistas que nem hoje se colocam aqui à disposição para esclarecer ao povo brasileiro como foi feita essa fraude, como eles receberam, de quem eles receberam, ou se eles não têm nenhuma participação nessa empresa por estar protegido pelo HC do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, temos que conviver com essa incerteza ainda, mas tomaremos todas as medidas necessárias para apurar, para crimes como esse não ficam na impunidade no nosso país. Então, Fernando, você percebe que aí o presidente da CPI o chamou de mau caráter, usou expressão que eu entendo muito dura, porque expressão que, no meu entender, só poderia ser usada depois da investigação, né? A CPI, o objetivo é investigar. Depois da investigação, se concluísse que eles eram culpados, que realmente concorreram para induzir pessoas, né? Para ludibriar pessoas, o que eu não acredito é que você até poderia chamá-los de mau caráter, mas não nesse momento, até porque eles não compareceram à CPI porque estavam amparados por um habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal. Eu achei que foi uma fala assim desnecessária para o momento. Foi uma fala desnecessária, foi uma fala mal colocada, infeliz. Eu acho que tudo que está acontecendo é muito grave, tá? E precisa de fato de uma investigação muito robusta, porque lesou muita gente. Sim, pessoas perderam a economia de uma vida inteira. Né? Em algum momento da fala do presidente da CPI, ele relata que as pessoas deixaram de atender seus familiares, de eventualmente pagar uma faculdade para o filho, de eventualmente tratar algum problema de saúde, em razão dessa confiança e desse investimento que foi feito nessa empresa. Até aí, tudo bem, porque isso de fato pode ter acontecido. Mas daí a você assodadamente, sem que tenha havido qualquer tipo de investigação mais profunda, sem que eles tenham sido chamados, comparecidos a uma CPI ou alguma outra órgão de investigativo para se explicar, eu acho que menos, né? Eu concordo com você, eu acho que o Cauã e a Tata Werneck são pessoas que a gente não tem histórico deles de maus feitos. Exatamente. A única coisa que nós temos deles é a alegria, é a boa atuação, é o bom trabalho, é o bom serviço. Né? E o homem, o ser humano, ele tem que ser julgado não por um ato único, e sim pelo seu histórico ao longo da vida, né? Olha para o passado para ver. Exatamente. Agora, Fernando, eu realmente concordo, porque no Brasil a gente tem tido assim, muitos golpes, né? São muitos golpes. E esses golpes precisam ser punidos severamente. As pessoas que praticam esse golpe, elas têm que saber que o Brasil pune severamente. E, por exemplo, o CEO da Atlas Quanto até hoje não foi punido, né? Até hoje não houve nenhuma sanção efetiva. A justiça ainda não atuou efetivamente contra ele. Ele continua por aí ainda, tá? Continua por aí, enquanto que segundo fala do presidente da CPI, cerca de 200 mil pessoas foram impactadas negativamente, sofreram um prejuízo, tá? É um prejuízo, um golpe, segundo também o presidente da CPI, da ordem de 7 bilhões. Então tem que ser investigado seriamente, severamente, tem sim, e tem que punir os culpados de verdade, tem que punir, porque o consumidor ele tem que ser
posto a salvo dessa enxurrada de golpes que tem aparecido. Outro dia teve aí o faraó, acho que era imperador do Bitcoin, faraó do Bitcoin, alguma coisa assim, não é? Teve alguma coisa assim dessa natureza. Então você percebe que no Brasil, os oportunistas, no Brasil não é só no Brasil, isso é no mundo. Os oportunistas de plantão, eles estão aí no sentido de tirar vantagem ilícita, né? E tem uma coisa muito interessante. Os golpes estão ficando cada vez mais sofisticados. Né? Cada vez mais sofisticados. Cada vez é mais difícil para o homem médio, a pessoa comum, como nós, né? Fazermos uma leitura do que é um golpe, do que não é um golpe, porque, de fato, essas pessoas, além da tecnologia envolvida, a história é muito sedutora, né? O que se conta, o que se promete é muito sedutor, né? Então, às vezes, as pessoas se deixam levar. Inclusive, quando você está aí calçado, né, por uma pessoa com quem você tem um apreço, por quem você tem um apreço, uma admiração, como é o caso do Cauã, como é o caso da Tatá. E isso não significa dizer, em hipótese nenhuma, que eles estejam envolvidos. Não. Mas precisa ser investigado. Claro, a investigação é para esclarecer, na verdade. A investigação não é para punir ninguém. Não, é para esclarecer. É para esclarecer os fatos. E até acho que eles deveriam ter comparecido na CPI. Até acho que eles deveriam. Acho que talvez tenha sido um procedimento inadequado não ter comparecido. Talvez até uma estratégia da defesa. Mas porque, veja... Eles precisam explicar também, já que eles efetivamente fizeram uma campanha, né? Participaram, acho que tinham lá um quadro, um programa, não sei, que era desafiando investidores. Então, assim, se eles participaram, eles precisam explicar também para a sociedade. Ó, nós não tivemos nada a ver com a história do golpe, não acreditávamos que ia ser golpe, né? E fizemos um contrato de publicidade. Até porque, nesse caso da Atlas Quantum, muita gente do mercado financeiro também chancelou. Não foram só Cauã Raymond e Tata Werneck, não. Tiveram pessoas também do mercado financeiro, expert, que também acharam que aquilo era uma proposta válida, né? O CEO da Atlas Quantum, ele passava uma imagem de credibilidade, de um algoritmo que realmente... Revolucionário. Conseguia, sabe, fazer verdadeira maravilha, milagre, multiplicar seu dinheiro em não sei quantas vezes. Felipe, você aí, Felipe, se alguém te prometesse que você ia pegar o seu dinheiro e multiplicar aí ao longo de 6 meses, 3 vezes mais o seu dinheiro, você toparia? Você iria? Diga aí, Felipe. Não, doutor, eu não tenho muito conhecimento, assim, mas pelo pouco que eu conheço, esse valor que ele prometeu, acho que era de 5% ao mês e 60% ao ano, é um valor completamente acima do mercado, o que gera muita suspeita. Tipo assim, muito acima do mercado mesmo. Então, imagine, eu tenho pouco conhecimento, mas eu descobri ali, mas uma pessoa que não tem conhecimento nenhum ia cair facilmente nesse golpe, doutor. Agora, o senhor que tem bastante conhecimento sobre a área de investimentos, esse valor não é um pouco absurdo demais, assim, de promessa? Sem dúvida, viu, Felipe? Eu realmente, toda vez que eu vejo... Quando a esmola é grande, você tem que desconfiar. A esmola é grande demais, desconfie, tá? Desconfie mesmo. A promessa é muito grande, olha, eu vou pegar seu dinheiro, você vai... Se alguém me dizer assim, eu vou pegar seu dinheiro, eu vou lhe remunerar, não precisa nem muito, não. Eu vou investir seu dinheiro no mercado de capitais e vou lhe remunerar a 5% ao mês. Eu falo, quero não, deixa para lá, eu me contento com pouco, deixa eu ficar lá investindo em ações, em fundo imobiliário, né, tesouro direto, em LCI, LCA e etc. Né? E tantos outros investimentos, né, que você sabe que tem lastro, que são oferecidos por empresas idôneas e tem lastro. E claro, é óbvio que quanto menor o risco, também menor a remuneração. Menor a gente sabe disso. Claro. Mercado de renda variável, como é o mercado de ações, é um mercado que você tem um risco maior, né? A gente teve agora mesmo o caso recente aí das Americanas, das lojas Americanas, que as ações das Americanas de repente custavam R$34 e daqui a pouco passaram a custar R$1 cada ação, tá? Então, assim, houve realmente uma fraude na contabilidade da Americana que causou prejuízo. Tem, inclusive, Fernando,
tem ações tramitando no judiciário dos consumidores pedindo reparação desse prejuízo que eles sofreram. E por que eles pedem reparação, no caso das Americanas? Porque houve uma fraude contábil. Eles foram induzidos em erro. Então, no caso das Americanas, também foi um golpe. Aquilo também é um golpe para o pequeno investidor, para o investidor médio, de modo geral, para todo mundo. Até grandes investidores sofreram. Reverbera em todo mundo. Exatamente. Grandes bancos sofreram. Os fornecedores também, né, Adil? Os fornecedores também. Quebrou muito fornecedor. Quebrou muito fornecedor e grandes bancos também sofreram prejuízo. O XP, o BTG Pactual, acho que o BTG Pactual, o Banco Bradesco, tem vários bancões aí grandes estão aí ainda amargando o prejuízo e tentando entender, né? Fato. E os investidores, então, não se fala, sabe, Fernando? Coitado. Então, assim, é preciso que, nesse caso, também, quem se viu prejudicado, que recorra ao judiciário, que recorra à justiça. Tem, inclusive, ações coletivas tramitando também. É verdade. Tem ações coletivas tramitando contra as Americanas. Tem outro caso também que houve uma fraude contábil foi no caso da IRB. A IRB é a maior resseguradora do Brasil e eles distribuíam dividendos aos investidores e teve uma casa de análise que apontou, foi a Esquadra, uma casa de análise apontou que havia algo errado com o balanço contábil da IRB. E realmente se constatou. As ações da IRB custavam R$45, chegaram a vir para R$1. Então veja também que vários investidores sofreram prejuízo. Tá? Então assim, a gente vê, assim, mercado de renda variável é um mercado muito arriscado, certo? Existe um risco, é um risco previsível. Agora, o problema maior, sabe? Que uma coisa é uma ação que sobe e desce, isso é normal. É do mercado. Agora, outra coisa é uma fraude, quase que não sai o nome. Outra coisa é uma fraude. Empolga a gente. Fraude contábil, tá? Verdade. Como foi o caso das Americanas, como foi o caso da IRB, né? Então, ele está falando de fraude. Como fraude também é o caso da Quanto, né? Da Atlas Quanto, também é um caso de fraude, como outras fraudes, tantas outras aconteceram. Então, é preciso realmente que haja uma investigação. É preciso que os culpados sejam punidos. E o Código de Defesa do Consumidor, o nosso código, veja, enquanto outros países têm Código de Relação do Consumo, o nosso é Código de Defesa do Consumidor. Então, o que ele quer? Proteger o consumidor, porque o consumidor é a parte mais fraca nessa relação. É o elo mais fraco dessa corrente, né? Não é verdade? E tem muita gente querendo se aproveitar do consumidor. Hoje a gente entra na internet e tem... Todo mundo está querendo vender alguma coisa. Você acessa o Instagram, você vê lá pipocar, página de vendas, né, Fernando? Uma enxurrada. É uma enxurrada. Voltando um pouquinho só, meu pai me diz uma coisa que eu carrego sempre comigo. Negócio da China só na China. Então, tudo que é bom demais, desconfie. Né? Desconfie. E concordo plenamente. Todo esse tipo de fraude, seja fraude contábil, seja a fraude na essência, né, do tipo penal mesmo, como é o caso dessa empresa de Bitcoin, né, Quantum, né, Atlas Quantum. Atlas Quantum. E todo esse tipo de fraude gera, de uma maneira geral, não só o prejuízo financeiro, mas a sensação pessoal de que fomos enganados. E isso na cabeça de um pai de família, né, de uma pessoa que tirou recursos da sua vida, ou dos seus filhos, ou dos seus pais, né, para investir naquilo, isso maximiza o sentimento que a pessoa tem, né, de que foi lesado, de injustiça. É muito grave. É muito grave. Outra coisa, a gente tem que levar em conta, certo? É uma coisa de uma gravidade e de uma perversidade. Medonha, sabe por quê? Imagine pessoas que investiram ali o dinheiro da sua aposentadoria. Perfeito. Você percebe? A economia de uma vida. Às vezes um dinheiro para fazer um tratamento médico, você compreende? É um ato criminoso. É um ato... Você induzir as pessoas a erro, num caso desse, é um ato criminoso, que precisa ser punido severamente. Precisa efetivamente ser punido e ser punido severamente. Muita gente que deixou de pagar a escola dos filhos para investir, acreditando que ia potencializar o seu recurso. Você compreende? Terrível. Então, assim, é algo muito grave. E a gente tem que punir severamente para que sirva de exemplo para os outros aproveitadores de plantão, para essas pessoas que aparecem com essas ideias mirabolantes e prometendo aquilo que não podem cumprir. E a única coisa que elas querem, sabe o que é?
botar dinheiro no próprio bolso. Exatamente. É isso que elas E uma coisa muito querem. importante, viu, que precisa ser dito aos internautas que estão aí nos ouvindo, né? Eu acho que fica a lição. Fica a lição. É preciso que nós tenhamos também cuidado. Cuidado. Gente, cuidado. Porque ganhar dinheiro é muito difícil. Quando você trabalha e ganha dinheiro honestamente, é difícil. Você trabalha muito, é muito esforço, é muita dedicação, é muito tempo empregado para você conquistar alguma coisa, né? E quando você observa propostas aqui e ali que garantem, né, resultados mirabolantes, com facilidades, né? Gente, desconfie. Desconfie, porque o seu dinheiro, ele não vale só, ele não tem só o valor monetário que ele representa. É o valor do seu esforço, é o valor do seu trabalho, é o valor do seu tempo, é o valor, né, das vezes que você deixou de estar com a sua família para tentar algo melhor no trabalho, entendeu? Então, atenção, gente. Todas essas fraudes que você bem colocou aqui, lojas americanas, empresas de Bitcoin, empresas de seguro, elas devem servir para nós como exemplo. E a imprensa, a internet, ela tem um papel preponderante. Não é o papel de acusar levianamente, como o presidente da CPI fez. Falar de maneira dura sobre pessoas que não se sabe o seu grau de envolvimento. Não é isso. Não é para isso. É para alertar as pessoas. A imprensa está aí para isso. Os influenciadores estão aí para isso. A internet está aí para isso. Entendeu? Eu acho que é isso que precisa. São esses veículos de comunicação. Os influenciadores, eles precisam também alertar as pessoas para esses golpes que geram um impacto bilionário, né? Isso em termos de finanças mesmo, e geram um impacto psicológico terrível. As pessoas chegam ao suicídio em determinados momentos. É a perversidade medonha, né? Entendeu? Então, assim, meu Deus, é preciso informar as pessoas. Informar. Uma pergunta, Wadi. Teria alguma diferença em relação à responsabilidade dos atores se o contrato que eles fizeram foi só de publicidade e em relação a eles terem um contrato, por exemplo, de participação nos lucros? Teria alguma diferença na responsabilidade nesses dois tipos de contrato? Se eles só venderem a imagem deles ou se eles venderem a imagem e também ganhassem a partir das vendas que eles fizessem? O que você acha? Bom, se eles fizeram um contrato de publicidade por cachê, remunerado por cachê, sim, é claro que aí você sabe que qualquer possibilidade de até culpá-los, ela cai por terra, certo? Porque é o trabalho deles, eles estavam exercendo um trabalho e eles também foram iludidos, Sim. Agora, outra coisa é se eles participavam do lucro da empresa, se eles ganhavam por captação, você percebe? Se eles ganhavam por cada pessoa que ingressou na plataforma, ali. Eles ganhavam por cada pessoa que eles colocavam lá dentro, um percentual, aí claro que aí a situação muda, tá? A situação muda. Que eu não acredito que seja esse o caso. Agora, e ainda que fosse esse o caso, significa dizer, a priori, que eles são culpados? Também não. Também se precisa investigar. Mas a investigação precisa ser bem feita. Mas quando o contrato é feito por participação no resultado... Aí você chama mais atenção. Você compreende? Compreendo, então, assim, claro. Muda um pouco a situação. Muda o foco. Você compreende, mas, como eu disse, não é uma coisa de ser realmente apurada, investigada. Eu, sinceramente, não acredito. Também não acredito. Não acredito. Que no caso deles, eles tenham tido vontade, ou tido intenção de participar deliberada, né? pessoas, não, sinceramente eu também, não acredito, concordo. Não acredito Concordo. mesmo, mas claro que é um papel da CPI investigar, apurar, é o seu papel. Da Polícia Federal também, a Polícia Federal. Da Polícia Federal, dos órgãos, né, investigativos, tem que apurar realmente, mas como eu disse, não acredito. Agora, Felipe, até falando aqui o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, tem outra coisa para saber, é o seguinte, como é que eles fizeram o contrato, certo? Como é que Cauã, Raymond e Tata Werneck celebraram o contrato de publicidade com a Atlas Quanto? Por exemplo, se eles fizeram um contrato, eles, pessoa física, ou se eles fizeram mediante uma empresa deles constituída. Porque o Código de Defesa do Consumidor fala que quando se trata de profissional liberal, tá? Se eles fizeram com profissional liberal, o Código de Defesa do Consumidor ele fala
que a responsabilidade nesse caso é preciso que haja culpa, é preciso que haja dolo, tá? É preciso que haja, né, Intenção. a responsabilidade nesse caso não é uma responsabilidade objetiva. Sim. A responsabilidade objetiva é aquela que não demanda culpa. Basta que o evento danoso tenha causado prejuízo a qualquer pessoa e você vai responder mesmo que você não Perfeito. tenha culpa. Perfeito, Né? perfeito. Então, mas o Código de Defesa do Consumidor coloca a salvo o profissional liberal. Quando se trata de contrato de profissional liberal, para que ele seja responsabilizado, é preciso que se apure o quesito culpa, é preciso que haja realmente uma culpa. Perfeito. Né? Então, você vê que já há uma diferença, tá? É um detalhe já é uma diferença. É um detalhe de investigação. Quer ver outra coisa? O Código de Defesa do Consumidor traz uma coisa também interessante, quando fala de vício do produto ou fato do produto, certo? O que é vício do produto, o que é fato do produto? Só para a gente até finalizar. Contextualizar. O que é vício do produto, o que é fato do produto? O vício do produto é quando o defeito fica ali na esfera do próprio produto, certo? Perfeito. Ele fica ali, ele não sai da esfera do produto. Você comprou um aparelho de som, né? Um home theater, alguma coisa assim, você foi lá, botou na tomada, não ligou, tá com defeito, né? Perfeito. Tem um defeito ali que fica restrito ao próprio produto, certo? Então isso é um vício do produto. E o fato do produto seria quando esse defeito ele causa dano além dele próprio, além dele, ele se externa. Por exemplo, você ligou na tomada esse mesmo home theater e ele explode e causa um incêndio na sua casa. Você percebe? Aí é um fato do produto porque esse defeito dele ele externou, ele causou um prejuízo além. Reverberou além que do- até pode atingir a própria Entendi. pessoa. Então, Claro. só para contextualizar, mas é isso, Fernando. Eu acho que você deu aí deu um bom exemplo, né? E colocações aí realmente muito pertinentes. Agradeço. Fica realmente a lição, na verdade, fica Temos a que lição. aprender. E a gente agora agradecendo a você que está aí pela audiência. A gente espera que tenha sido útil para vocês, o que aqui a gente colocou, se fez sentido. Interessante que curta, compartilhe, né? Sim, claro. Se inscreva no canal para que, Claro, para claro. que possa nos apoiar, para que a gente continue produzindo conteúdo. Acho que isso Exatamente. também é importante, mas obrigado. E, Fernando, suas palavras finais. Mais uma vez, doutor Adir, mais uma vez agradeço ao Advogue TV, né, esse canal que está crescendo a cada dia, que está a cada dia trazendo coisas novas, temas palpitantes para a gente de sentar, discutir, conversar. Agradeço aos internautas pela participação, né? Eu acho que sem vocês nada disso aqui faz muito sentido, né? Então curtam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque o nosso esforço, o esforço do Advogue TV, o esforço do Dr. Adir é para trazer sempre bom conteúdo para vocês. E atenção aos golpes, gente, pelo amor de Deus. Até a próxima! Tchau, gente.